Bem, eu gostaria de saudar os meus amados irmãos na santa e gloriosa paz do nosso único e Salvador Jesus Cristo e dizer que nesse momento é um momento de muita alegria o poder mais uma vez gravar uma ministração. Eu estava fazendo uma caminhada nessa tarde e me veio a inspiração e o desejo de gravar essa ministração para vocês. Por isso, nesse horário, hoje, sexta-feira, já à noite, porque Deus quer deixar um recado para abençoar a sua vida esse final de semana. Durante a gravação, você poderá ouvir alguns ruídos de carro passando aqui, porque na porta de casa é muito movimentado esse horário. Mas mesmo assim dará, com certeza, para passar o recado do Senhor para a tua vida. Mas antes de ministrar, eu gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal. É um canal novo, né? Que inclusive estava até parado por esses dias, eu não tenho gravado, estou voltando a gravar hoje e me comprometo a gravar mais, né? A fazer mais esta obra através desse canal que o Senhor nos concedeu. Então você aciona aí o botão das inscrições, né? Se inscreva no canal, o sininho das notificações e não esqueça de dar o seu like, né? Você gostando, deixe o seu comentário e é importante que, se Deus abençoar a sua vida, você passe essa mensagem para frente, porque Deus alcançará outros também através dessa ministração. Mas a palavra do Senhor hoje, ela vem direto ao coração de você que está passando pela prova, que tem lutado, tem caminhado e parece que as coisas não têm andado para você. Deus nos concedeu um texto que está lá em Gênesis capítulo 24. É o momento em que Abraão decide então consolar seu filho Isaque, mandando buscar uma esposa para ele. A sua mãe Sara já havia morrido, ele vinha passando por um momento muito difícil, de tristeza, e então Abraão quer agora preencher este vazio da vida de seu filho. Claro que uma mãe é insubstituível, né? Mas ele queria preencher esse vazio dando a ele uma esposa, né? Então vamos ler Gênesis 24, que diz assim, a partir do verso de número 1, diz assim: Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: Põe a mão por debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Então Abraão, nesse momento, como eu vinha dizendo, ele chama o seu mais antigo servo, aquele que já vinha com ele de longas datas, caminhando nas suas peregrinações nas terras de Canaã. Ele chama ele e diz assim: olha, eu quero que você vá buscar uma noiva para o meu filho. Mas ela tem que ser do meio do nosso povo. Ela não pode ser uma cananeia. Coloca sua mão aqui debaixo das minhas coxas. Era uma tradição quando uma pessoa ia fazer um juramento. Coloca as suas mãos debaixo da minha coxa e me jura, me prometa que você vai até a nossa parentela. Então assim fez o Damasceno Eliezer e foi então em busca da esposa para o seu senhor Isaque, o filho de Abraão. Mas era uma viagem longa e ele precisava se preparar, bem, Ele precisava de animais que suportassem a caminhada do deserto. E no verso de número 10 diz assim: Tomou o servo 10 camelos do seu senhor e, levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor, da onde era Abraão antes das suas peregrinações pela terra de Canaã. Então, ele prepara 10 camelos. Por que 10 camelos? Porque os camelos, ele era como que um animal preparado para o deserto. A viagem seria muito longa, não seria algo rápido. Ele passaria longos dias ali
no meio do deserto até chegar em Canaã. Ele poderia ter, ao invés de 10 camelos, preparado 10 cavalos, porque os cavalos são mais rápidos, são mais fortes, mas acontece que ele cansa rápido. Ele não é preparado para longas viagens, ainda que ele faça longa viagem, mas é de uma forma diferente. O camelo não. O camelo, ele é como se Deus tivesse programado ele todo para o deserto. Por exemplo, o camelo ele tem umas patas. As patas do camelo, elas são como que bolsas de água, né? Como se fosse gelatinosa. Ou seja, quando ele vai pisando naquela areia do deserto, ele não afunda. Ele não afunda as suas patas. E quando ele vai na rocha, os seus pés, as suas patas, né? Na verdade, as suas patas, elas vão, né, ali se acertando no meio da caminhada do deserto. E no deserto, o camelo também tem uma outra característica. Ele nunca impulsiona as suas duas patas de uma vez. É uma pata após a outra, né? Ele vai uma a outra e assim ele vai fazendo a sua caminhada, porque ele sabe andar pelo deserto. É a nossa dificuldade quando nós estamos no deserto. Às vezes nós queremos ser como um cavalo, né? Correr e atravessar o deserto de uma vez. Mas deserto é passo a passo que a gente vai atravessando. Dentre as outras características do camelo, por exemplo, ele consegue absorver muitos litros de água, 100 litros de água para uma viagem, né? E um estudo diz que ele chega a beber 13 litros de água em 1 minuto apenas. Ele consegue absorver, porque ele absorve a água e ele é como se ele guardasse no seu interior, né? As suas células armazenasse aquela água para quando ele estivesse em longa caminhada no deserto, ele passar 20 dias numa caminhada, ele então se alimentasse, né? Mas se saciasse a sua sede da água que ele já havia reservado dentro do seu corpo. Também os estudos dizem que aquelas corcovas que ele tem ali é cheio de gordura. Ele se alimenta, né? A gordura armazena-se ali e ele é capaz de passar vários dias também sem comer. Então o camelo, quando ele chega no deserto, ele já está alimentado e já tem água para a sua sede. Às vezes, quando nós vamos para o deserto, nós esquecemos dessas características desse animal, né? Esquecemos de enchermos da comida do Senhor para não perecer no meio do deserto, e esquecemos de saciarmos da água do Espírito para não termos sede lá e precisar voltar para buscar. Então o camelo ele conseguia fazer tudo isso. Ele, além das suas patas, das suas corcovas, o armazenamento de água natural que Deus havia colocado dentro dele, né? Ele também, o seu nariz, diz que é como em forma de aspirar o ar de dentro, para que quando ele entrar numa nuvem de poeira, ele não precisa parar. Quando vê aquelas tempestades de areia, ele não precisa parar, porque a areia ela não entra, né, por dentro, ela não vai nos seus narizes para sufocar o camelo. E também a água que ele absorveu, ela não sai pelo seu nariz, ele não perde ela por causa desse sistema de ar espiral. Aquilo que ele já absorveu é dele e vai ser utilizado na sua caminhada. Então, no meio da tempestade, ele não precisa parar. E se ela bater de frente nos seus olhos, que de fato baterá, o que acontece? Ele tem as suas pálpebras, né? Elas fecham aqueles pelos e protege os olhos dele. E quando ele protege, ele solta como que um líquido urticante que limpa os olhos dele. Então, se cair a poeira, aquele líquido já limpa os seus olhos. Então, um camelo ele não precisa parar numa caminhada do deserto. Ele vai embora. Ele vai embora. E outra coisa interessante, você pode ver em todas as gravuras, filmes, você nunca vai ver um camelo andando pelo deserto, parar e ficar com a sua cabeça baixa, ou caminhar de cabeça baixa.
ele passa o seu deserto de cabeça erguida, aleluia. Ele vai sempre andando de cabeça erguida e olhando. Vem os ventos, o sol, o frio, mas ele segue a sua jornada. Eu acho que o cristão tem muito a aprender com o camelo, né? Ele tem muito a aprender com essas características que o camelo traz consigo. Então, Damasceno Eliezer, ele prepara os seus camelos e vai em direção à Mesopotâmia, a terra de Abraão, para buscar uma esposa para o seu senhor, Isaque, o filho de Abraão. E quando ele chega lá, o texto diz, no verso de número 11, diz assim: fora da cidade fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo: o Senhor Deus de meu senhor Abraão, roga-te. E disse consigo: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte da água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usastes de bondade para com o meu Senhor. Presta atenção nisso. Quando ele chega na terra, na Mesopotâmia, na terra do seu senhor Abraão, ele fica próximo de um tanque, com sede, ele e os servos que havia ido com ele e os animais. Então, como ele identificaria a esposa do seu senhor? Como ele faria? Ele faz uma prova com Deus. Ele diz assim: Senhor, a moça que eu disser, dá-me de beber, e ela me der de beber, e der de beber aos animais, essa será a esposa do meu senhor Isaque. Amém? Que prova! Então o texto diz que era a hora em que as moças iam buscar água. Imagine só, elas com aqueles cântaros pesados, feitos de barro, porque quando se fala em poço, nós temos uma ideia das cisternas que nós temos hoje, né? Aquela lata, aquele balde com a corda amarrada que joga lá embaixo e puxa a água. Não, era diferente. Os poços antes eram cavernas no chão, em que eles iam lá no fundo, pegavam a água e traziam para fora. Então era muito trabalhoso dar de beber a animais. E de repente muitas jovens chegavam e ele pedia, talvez as jovens desprezavam, fazia de jeito nenhum. Eu tenho meus afazeres em casa. Eu não vou jamais parar aqui para dar de beber a um homem e um camelo. Isso é serviço braçal de um homem, de pastores, né? De homem de força, e não de donzelas como nós. E com certeza ele foi desprezado por muitas. Mas a Bíblia diz, o texto diz que lá envia uma bela donzela virgem, que nunca havia sido tocada por homem. Depois vocês veem no texto. Ela se aproxima, o texto diz que ela é uma jovem muito bela. Ela se aproxima e o homem diz, dá-me de beber. Ela dá água para ele. Aí o homem diz, dá de beber também aos camelos. Ela fala, enquanto o senhor bebe, eu vou então dar água para os camelos. E ela começa a ir buscar a água e trazer. Como eu disse, eram 10 camelos, cada um bebia em torno de 100 litros de água. Imagine 13 litros em 1 minuto. O cântaro desta jovem não deveria ser muito grande, porque ela carregava no seu ombro. Era algo que ela podia carregar. Agora imagine ela dando água para 10 camelos. Desce o poço, enche o cântaro de água, traz e derrama no coxo, lá no lugar onde eles bebem. Eu acho que numa lambida só, os camelos puxavam o cântaro que a mocinha jogava lá dentro. Parecia um trabalho interminável. Então 10 camelos ela trouxe em torno de 1000 litros de água. Ela descia, pegava e derramava. Naquela luta, ia lá, voltava. E o texto diz que o Damasceno Eliezer observava tudo em silêncio,
vendo aquela jovem indo e voltando o tempo todo, naquela jornada parecendo sem fim. Talvez as outras jovens olhavam: Rebeca, deixa isso para lá, você é uma jovem tão bela, tão cheia de vida, fica aí dando água para camelo. E o camelo tem uma coisa: quando ele bebe, que ele enche aquela boca dele, dá aquela balbuciada, se ele balança aquela bocona, então lambuza tudo de água, de baba, então ela devia estar toda babada. Ela falava talvez para as moças: eu me comprometi em dar água para os camelos, e eu não vou parar. E ela passou algumas horas, com certeza, descendo, indo e voltando, e dando água para os camelos. Parecia uma jornada sem fim. E o Damasceno observando. Preste uma atenção no que Deus tem para te dizer nesse instante. Talvez você está como Rebeca, alimentando camelos, dando água. Busca um cântaro, volta, derrama. Busca outro, volta, derrama. E os camelos bebem de uma vez. Parece que não vai acabar nunca. Aquela luta terrível. Talvez você saiu de uma prova para outra e você vai tentando e nada vai acontecendo. Não pare de dar água para os seus camelos, porque Deus tem um propósito na tua vida, você entendeu? Não pare a sua jornada. Muitas das jovens viram aqueles camelos, viram o homem, rejeitou, abriu mão, não quis. Mas Rebeca não. Rebeca ficou firme ali, dando água, ia, buscava, suava, se lambuzava, mas ela não parava, porque ela tinha colocado um propósito no coração: dar água àquele homem e dar água àqueles camelos. O que Deus quer dizer com isso? O mistério estava nos camelos. Olha o verso de número 22. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela do peso de 10 ciclos de ouro. Ou seja, ela alimentava, ela saciava a sede dos camelos para aquele homem. Mas ela não sabia que ela estava alimentando os seus próprios camelos. Aleluia. Quando nós lemos no início, no versículo de número 10, o texto diz que aqueles camelos tinham das riquezas de Abraão, tinha muita joia, pulseiras de ouro, de prata, vestidos festivais que eles usavam naquela época. Estava cheio, preparado para uma pessoa. Todos ali rejeitaram aqueles camelos. Por quê? Porque era trabalhoso ficar subindo e descendo com aqueles cântaros de água, se lambuzando, suando, né? Parecia um trabalho sem fim, que não tinha nada a ver. Mas ela não sabia que aqueles camelos eram para ela. Aleluia! Ela não sabia que ela estava alimentando o que era dela. Ela estava cuidando do que era dela. Não abra mão daquilo que Deus pôs na tua mão. A luta está grande, seja como um camelo, cruza esse deserto. E também não pare de alimentar os seus camelos. A luta está grande, a prova está grande. Talvez você está vendo: de que está adiantando fazer isso? O que está adiantando é que você está preparando a sua cama. Você está preparando a sua casa. Esse serviço que você está fazendo não é para os outros. Não é para o pastor, não é para o outro irmão. Ainda até que seja. Mas o final das contas é você. Você será abençoado. A glória de Deus será para a sua vida. Então você está na prova, está na luta, não desanima não. Vai dando água para os camelos, porque no final Deus vai trazer as pulseiras e os colares para você. Aleluia! E mais, quando a gente segue aqui no texto, né, no verso de número 53, diz assim: que o Damasceno tirou joias de ouro e de pratas e vestido e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Ou seja, aqueles camelos que ela estava lá alimentando não só tinha uma carga de ouro, de pedras preciosas, de bens, de vestes para ela, também foi para o seu irmão e para a sua mãe. Ou seja, a bênção, a riqueza que estava nos camelos não só era para aquela jovem, mas para toda a casa dela. Aleluia! Não deixe de dar água para os seus camelos.
entenda a prova, entenda o propósito. Tiago diz, bem-aventurados sois quando por Deus for provado. A prova, ela vai produzir algo na tua vida. Hoje você está na luta, está na dificuldade, está passando por um problema difícil. Não se preocupa não, os camelos têm riqueza para você. Deus mandou o Eliezer, o Damasceno, equipá-los. Assim, o Espírito Santo, ele preparou 10 camelos para você, cheio de vitória, cheio de bênçãos. E eu estava com essa mensagem no meu coração para dizer a você que Deus está contigo, mesmo nesses dias de pandemia, mesmo nesses momentos de dificuldade. Nada disso que está acontecendo lá fora apagou o propósito de Deus para contigo. Então não abra mão da sua luta, da sua dificuldade, continua aí, porque Deus está te observando. Assim como Damasceno Eliezer observava aquela jovem conduzindo aqueles cântaros, para cima e para baixo, Deus também está de olho em você. Deus está contemplando o seu trabalho, a sua dificuldade, mas tenha certeza que o final dele redundará em bênção para a sua vida e para a sua casa, como foi com aquela jovem. Eu quero deixar essa simples reflexão para você, essa simples mensagem de profetizar a bênção de Deus na sua vida, profetizar a bênção de Deus no seu coração e na sua casa. Eu quero encerrar fazendo uma oração, mas antes eu volto a reforçar que se você conhece alguém que está em prova, diga a ele, olha meu irmão, não deixe de dar água para os camelos, ele tem uma carga de bênção para a tua vida. Envie essa mensagem para outras pessoas. Se Deus te abençoou, envia, ele vai abençoar outras pessoas também. Eu quero finalizar agora esta ministração orando a Deus por tua vida, dizendo, Pai, no poderoso nome de Jesus Cristo, o Senhor enviou alguém a nos buscar. E com certeza com 10 camelos cheios de ouro, de pedras preciosas, de presentes para nós. E eu tenho certeza que nesses presentes está a nossa saúde, a nossa prosperidade, o casamento, estão todas as coisas boas que nós precisamos. E não somente para mim, mas para toda a minha família. Porque o Senhor não abençoa apenas a pessoa, só abençoa a casa dela. E eu quero te pedir, abençoa essa pessoa que me ouve. Abençoa o casamento dessa pessoa. Repreenda essa maldição do suicídio, da depressão. Repreenda os laços da vida dessa pessoa. Que os camelos agora comecem a deixar as bagagens no chão de bênção, de vitória. E que as bênçãos entrem dentro deste lar. Eu profetizo a tua bênção sobre essas vidas. Eu quero abençoar todas essas pessoas e todo este canal para a glória do teu santo nome. Amém. Assim nós finalizamos esta mensagem. Que Deus abençoe a sua vida e te dê uma grande carga de paz, de muita bênção em nome de Jesus. Amém.